Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2, verso 10. Lucas 2, verso 10. O texto diz: Então o anjo disse-lhes: Não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todos os povos, pois hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Somente até aí. A história da redenção de Cristo começa com a liberdade. Tem início com o livre-arbítrio. Tanto o homem quanto os anjos foram feitos livres para tomar decisões, para fazer escolhas. Mas antes de Deus criar o homem, Ele criou os anjos. Os anjos mais graduados são chamados de querubins. A Bíblia cita 3 deles, Gabriel, Miguel e Lúcifer, antes de se tornar Satanás. O nome Lúcifer significa luz da manhã, ou filho da manhã. A aparência de Lúcifer deveria ser deslumbrante, iluminada, brilhante, bela. Querubins são seres muito poderosos. Eles foram criados para serem os guardiões da justiça e da santidade de Deus. A Bíblia vai falar que querubins foram colocados diante da árvore da vida, para que o homem em pecado não pudesse comer dela. Então eles são guardiões da justiça e da santidade de Deus. Se houvesse qualquer desvio da justiça e da santidade de Deus, suas espadas iriam cair sobre os culpados. Lúcifer, além de guardião da justiça e da santidade de Deus, ele tinha outros dons. Um deles era a habilidade de fazer música para adorar a Deus. Por isso, cuidado com músicas. Ele era ministro de louvor no céu. Ele entende de música e através de uma música ele pode te manipular. Você está me entendendo? Então ele tinha essa habilidade de fazer música para adorar a Deus. Mas enquanto Lúcifer conduziu os anjos nessa adoração a Deus, ele começou a ter orgulho e querer atrair essa adoração para si mesmo. Ficou orgulhoso, tentou tomar o lugar de Deus. Então foi exilado por Deus para a terra. Você vai ver isso em Isaías 14, verso 12. Na terra, Lúcifer desenvolveu um ódio extremo contra Deus e se tornou Satanás. E tudo isso foi antes do homem ser criado. Aí então Deus fez o homem, Adão, Eva, a mulher. E Deus disse para Adão para que ele fosse fecundo, que ele multiplicasse, que ele enchesse a terra. E na verdade, no original essa palavra encher a terra tem o significado de reabastecer, ou seja, reabastecer a terra, reabitar a terra. Isso dá um pensamento e um raciocínio que uma vez existiu vida na terra. Que tipo de vida? Os anjos, será? Que caíram? Não sei. Mas dá esse espaço. Mas a verdade é que Deus criou o homem à sua imagem. Mas os anjos não foram criados à imagem de Deus. Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança. Tudo isso era dessa forma antes da queda.
Hoje todos nós temos vestígios da queda. Na verdade, nós não somos de forma plena, porque ainda existem vestígios. Ficamos doentes, envelhecemos, sentimos dores no corpo. Tudo isso como consequência do equívoco de Adão ali no jardim, do homem no jardim. Deus nunca quis que o homem sofresse, que o homem sentisse dor, que o homem passasse por tudo isso. Deus não planejou, o coração de Deus sempre foi para o bem do homem. Sempre foi voltado para abençoar o homem. E Ele não queria ver seus filhos sofrendo, com depressão, com síndrome do pânico, com medo, dor, sofrimento. Nunca fizeram parte do plano de Deus para o homem. Nunca passou na cabeça de Deus essa possibilidade. O plano de Deus era que o homem fosse para sempre jovem. Para sempre jovem. Eterno, saudável. Sendo cabeça, estando por cima, cumprindo o propósito, o desígnio, o motivo pelo qual ele foi criado por Deus. Em perfeita saúde, em perfeita paz, cumprindo o seu chamado. Mas tudo isso foi feito com base na liberdade de escolha. Deus não fez robôs. Deus queria que o homem escolhesse. Robô não escolhe. Se todo mundo fosse um robô, Deus controlaria todo mundo. É claro que se todo mundo fosse um robô, viveríamos em um mundo perfeito, porque ninguém ia cometer atos errados. Mas Deus teria simplesmente robôs, seres sem escolha, seres sem opinião. Ele não queria robôs, Ele queria pessoas livres. Ele queria que nós tivéssemos a escolha de corresponder ao seu amor. Ele queria nos dar a capacidade de escolher estar ao lado dEle, de se entregar ao amor dEle. Deus criou o homem para ser o recipiente do seu amor. Deus te criou para te encher de amor e para andar nos seus melhores planos. Por isso que ele diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Ele está querendo dizer que, olha, meus pensamentos a respeito de você são elevados, são maiores. Mas o homem, ele não soube usar essa liberdade, ele abusou de sua liberdade de escolha. Ele escolheu pecar e rebelar contra Deus. Fez exatamente a única coisa que Deus disse, não faça. Não coma do fruto dessa árvore, do conhecimento do bem e do mal. Ele foi lá e experimentou. Aí alguns dizem, então por que Deus criou essa árvore? Se Deus tivesse criado tudo que não exigisse uma escolha, a gente voltaria novamente para o exemplo do robô. O homem teria que escolher. Deus deveria dar opções. E olha que ele foi bonzinho, era só uma árvore que não precisava tocar. Do restante podia tocar e comer de tudo. É engraçado isso, né? Você pode tudo, meu filho, você só não pode isso. Aí vai igual criança, não toca na tomada não que dá choque, aí vai o dedinho lá. Aí toma um choque. A única coisa que Deus pediu, e o homem ainda tem a capacidade de fazer, a única que não podia, a única escolha, a única opção. Mas Deus queria homens livres, pessoas livres.
que tivessem a capacidade de escolher. Tinha que haver a opção, onde o homem pudesse escolher, onde ele pudesse exercer o seu livre-arbítrio, mostrar que ama Deus, decidir pelo amor de Deus. Deus não quer um relacionamento forçado, Ele não vai forçar ninguém a se relacionar com Ele. Veja, você está debaixo de uma nova aliança, da graça. A graça é um favor imerecido, mas a única coisa que compete a você é fazer uma escolha. Mesmo na graça você é livre. Se quiser chutar o balde e nunca mais falar com Deus, você é livre para isso. Se você quiser se render ao amor dEle, também você é livre para isso. Deus não quer que você obedeça porque tem que obedecer. Deus não quer que você obedeça porque tem o inferno. Não é nada disso. Deus quer que você o escolha porque Ele te ama. Deus quer que você o escolha porque Ele tem planos melhores para você. Deus quer que você o escolha porque o coração dEle é apaixonado por ti. Ele quer que você pense e chegue à conclusão que não existe uma opção melhor para a sua vida do que Ele. O coração dele é voltado para você. Quando o homem peca, então, ele se rebela contra Deus no jardim do Éden. O resultado foi a morte. Você sabe, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Só que tem uma continuação esse versículo. Não para por aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito, a graça, é a vida eterna. Vida eterna, a vida do tipo que Deus vive, está em Jesus, disponível para mim e disponível para você. O homem peca, o homem comete o erro, o homem causa um estrago na história. E mesmo o homem sendo culpado, Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho Jesus. Ele o enviou para receber o castigo do pecado. O salário do pecado é a morte, e Ele falou, eu morro por eles. Eu pago o preço por eles. E Ele se entrega na cruz do Calvário. Satanás planejou tudo. Satanás estava querendo alcançar um objetivo. Ele induziu o homem a comer do fruto proibido. Ele fez isso buscando alcançar um objetivo. Ele queria ver se Deus iria aceitar o homem depois do homem cair, depois do homem pecar. Porque se Deus aceitasse o homem em pecado, Ele iria transcigir a sua justiça. Satanás estava só na expectativa, porque a justiça é o fundamento do trono de Deus, não pode ser abalado. Ele não poderia aceitar o homem caído, ele não poderia aceitar o homem em pecado. Deus nunca teve problema com o homem. Deus odeia o pecado, não o homem. Mas Ele não podia permitir que o homem em pecado habitasse em sua presença. O pecado é como um câncer. Você tem que removê-lo completamente, rapidamente, porque ele vai se espalhar. O que acontece se o câncer foi encontrado em uma pessoa que você ama? A primeira coisa que você queria fazer era separar os dois, sim ou não? Separar o câncer da pessoa que você ama. Veja, você ama a pessoa, mas você odeia o câncer. O quanto você odeia o câncer é o quanto você ama essa pessoa. Da mesma forma é Deus em relação ao homem e o pecado.
Ele ama o homem, mas ele odeia o pecado. E ele queria remover esse câncer do homem. Porque afinal o pecado estava naquela pessoa que ele amava, com todo o coração, com a sua própria vida. E porque ele nos ama profundamente, ele odeia o pecado com veemência. Por isso que ele julgou Jesus na cruz do Calvário, quando ele se coloca no nosso lugar. Veja que Deus tanto amava e se preocupava com o homem, que ele sabia o que o pecado iria causar, e ele fala: meu filho vai resistir à ira, à consequência do pecado no lugar de vocês. E Jesus absorve tudo isso, ele recebe tudo isso no seu corpo. Deus sabe que o pecado ia acabar nos destruindo. Então, como Deus poderia aceitar o homem pecador, aceitá-lo sem comprometer a sua justiça? Então Deus institui a troca divina. Eu no lugar deles, e eles no meu lugar. Isso já foi sinalizado, Deus já deu o sinal lá no jardim, quando o homem pecou. Deus já demonstrou essa troca divina, quando Ele mesmo sacrifica um animal, e os cobre, e faz uma vestimenta com a pele desse animal, derrama, sacrifica. O primeiro sacrifício de animal foi o próprio Pai Celestial que fez, para vestir a vergonha do homem que havia acabado de pecar. Mas ele já estava apontando para o que iria acontecer, a redenção de Cristo na cruz do Calvário. Já era uma figura do plano de redenção do Filho de Deus. E assim foi ao longo do Antigo Testamento. Um homem pecador trazia um cordeiro sem defeito para o altar, e ele era sacrificado pelos pecados. E os pecados desse homem eram transferidos para o cordeiro, e a inocência do cordeiro era transferida para o homem. E aí Deus já começava, de alguma forma, apontar para um sacrifício único, eterno e definitivo. O cordeiro tomaria o lugar do homem e seria morto e queimado. O homem sairia livre do julgamento, porque tinha a justiça do cordeiro. Deus já havia planejado, Deus já havia imaginado como seria o plano. O sacrifício do cordeiro sempre apontou para Jesus, o verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o cordeiro no Antigo Testamento conseguia trazer para si o pecado daquele homem e dar a justiça dele para aquele homem, muito mais o Cordeiro de Deus. Porque a verdade é que um animal não tinha identificação com o homem, né? Na verdade, ele nem se desse a opção de escolha para ele. Pensa se você chegasse para um cordeiro e fala: é o seguinte, você quer morrer por mim? Eu pequei e agora alguém precisa morrer no meu lugar. Cordeiro, você quer? Ele: não. Só lamento para você. Ele não ia querer. Primeiro que era um animal. E um homem. Não tinha identificação. Agora Jesus era homem, como nós somos. Houve identificação. E Ele quis se entregar por mim e por você na cruz do Calvário. A história da Bíblia é sobre como Deus amou o mundo, como Deus nos amou. Ele deu porque Ele nos amou. Foi o amor de Deus que enviou o seu Filho Jesus.
Deus deu o que tinha de melhor no céu por você. Ele pegou o que ele tinha de melhor no céu e deu para ter você para Ele. Jesus foi preparado. O Cordeiro de Deus foi preparado antes da fundação do mundo. Jesus já existia antes de descer à terra como homem. E Ele escolheu esse destino. Ninguém matou Jesus, Jesus se entregou. Ninguém poderia matá-lo, o sacrifício teria que ser voluntário. Ele declara isso quando foi preso. Ninguém tira a vida de mim, eu a dou. Eu a entrego, eu vim com esse objetivo. Mas o homem peca. E tudo que Deus tinha dado ao homem ali no jardim, o homem transfere para Satanás. O homem deu seu governo para Satanás, deu seu domínio para Satanás, deu sua autoridade para Satanás. Satanás agora estava governando sobre a terra, e você vai ver que no Antigo Testamento se fala muito que Satanás era príncipe desse mundo. E aí ele trouxe morte, trouxe doença, trouxe enfermidade, trouxe destruição. Só que Satanás, ele tinha um desenho da história. Ele tinha um entendimento do percurso de tudo que estava acontecendo. E quando Jesus nasceu e cresceu, ele tentou impedir. No nascimento de Jesus, ele tentou impedir. Ele falou, é um problema esse Salvador nascer. Esse Salvador vir ao mundo é um problema. Eu tenho que de alguma forma impedir. Porque ele vai vir desfazer o que eu estou fazendo. Para isso manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Esse Jesus, esse Senhor, esse Cristo vai vir desfazer. E uma das primeiras coisas que Jesus fez quando cresceu foi curar pessoas, libertar pessoas, limpar leprosos, fazer surdos ouvirem, cegos enxergarem, ressuscitou mortos, porque ele estava mostrando a verdadeira intenção de Deus para conosco. Ele queria deixar claro qual era o coração de Deus por mim e por você. A intenção de Deus sempre foi nos dar vida e vida com abundância. Você quer saber qual a intenção do Pai para você? É só olhar para a intenção de Jesus enquanto Ele esteve na terra. Todos os doentes que foram até Ele, clamando por Ele, foram curados. Então, se você vier hoje diante dEle, pedindo algo e clamando por Ele, você vai receber aquilo que Ele está buscando. Você crê nisso? Amém? Nada pode impedir o desenrolar da história e do plano de redenção. Nada pode impedir. Quando Adão pecou, Deus disse isso a Satanás. Gênesis 3, verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O texto diz, inimizade entre você e a mulher. O diabo odeia homens, mas ele tem um negócio contra as mulheres. Ele tem um ódio especial pelas mulheres. Se ele puder, ele vai estabelecer leis que subjugam as mulheres, que oprimem as mulheres emocionalmente, mentalmente, doenças, depressão, ansiedade. Ele as odeia porque seria de uma mulher que viria o Salvador, seria do ventre de uma mulher que nasceria aquele que iria derrotar a antiga serpente. Então ele se levanta furioso contra as mulheres. Tem gente que acha que Satanás não é real.
Satanás é real, ele existe, o diabo existe. E a coisa que ele mais gosta é de alguém que acha que ele não existe. Facilita o trabalho dele. Você quer ajudar o diabo? Ache que ele não existe. Tenha essa opinião. Ele vai ficar muito feliz com isso. Mas veja, só porque você não vê, ele não existe. O vento você também não vê. O ar, mas ele existe. Senão os aviões não voariam, senão os pássaros não voariam. Eles existem, estão aí. Tem tanta coisa que você não vê. As ondas de rádio, de TV, passam aí por alguma camada atmosférica. Você não vê, mas elas estão lá. Você liga o radinho, chega a notícia, passa música. Você liga a TV, chega o sinal, chega a imagem, passa o filme. Oh, que maravilha, como que isso veio? Através de algo que você não vê, mas existe. Você está me entendendo? Esse inimigo, ele existe. No texto diz, sua semente. Mas a verdade é que mulheres não têm semente, somente o homem tem semente. E esta é a primeira profecia sobre o nascimento virginal de Jesus Cristo. Deus está dizendo, um Salvador vai vir para resgatar o homem e vai nascer de uma virgem. E Deus iria fazer isso sem comprometer a justiça dele, a base do trono dele. Ele não poderia ter o homem em pecado, então ele planeja entregar o próprio filho, para que ele pudesse justificar o homem, e ter o homem justificado diante dele, e de forma legal, sem qualquer impedimento, diante de sua justiça. O diabo sabia que uma mulher daria luz ao Salvador, e ao longo dos anos ele tentou impedir o nascimento de Jesus. Você conhece a história, a perseguição. No nascimento de Jesus, 3 reis persas estudaram as estrelas. Olharam para as estrelas e as estudaram. Veja, esse estudo que esses homens fizeram não é igual à astrologia que hoje está por aí, que você conhece hoje, horóscopo, deixa eu ver como vai ser minha semana, qual o seu signo. Não tem nada a ver com isso, apaga isso, isso é pagão. Você vai encontrar uns negócios estranhos aí no meio dessas coisas. Você não precisa hoje desse tipo de coisa para saber qual é o seu futuro. Vai lá na Bíblia e veja qual é o seu futuro, como vai ser a sua semana, como vai ser o seu ano, como vai ser o seu mês. O que te define se você vai ser bem sucedido ou não, não é o seu signo, mas é se a marca do sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. Amém? A questão não é as estrelas, é o Criador das estrelas. Salmos 147, verso 3 diz, Ele cura os corações quebrantados e fecha suas feridas. Ele conta o número das estrelas e as chama a todas pelo nome. Ele conta o número das estrelas. Gente, a ciência, por mais avançada que esteja, ela está longe de saber até com proximidade quantas estrelas possui. Ele não só sabe quantas tem, como tem nome para cada uma delas. É uma tecnologia. Mas veja, novamente o texto, você vê a intenção de Deus. Ele cura os corações quebrantados e fecha suas feridas. O Deus que conta as estrelas, Ele se preocupa com o seu coração machucado. O Deus que sabe o nome de todas as estrelas, Ele se preocupa quando você está magoado, quando você está sofrendo. Ele tem essa preocupação. Isso é o que está no coração de Deus, é o seu bem-estar, é o seu futuro.
Você me entende? A intenção de Deus precisa estar muito clara na nossa mente. Quando Jesus veio à terra, Ele declarou: o Espírito de Deus estava sobre Ele, e o havia ungido para curar os quebrantados de coração. Novamente a intenção de Deus em cuidar, em proteger, em sarar, em libertar. Na sequência do texto que nós lemos vai dizer: Ele machucará a sua cabeça, e você machucará o seu calcanhar. A palavra machucar em hebraico, na verdade, é esmagar. O matador de dragões foi ferido, mas ele pagou o preço, ele cumpriu o propósito, e ele nos salvou esmagando a cabeça da antiga serpente. Mas deixa eu te pontuar uma coisa. Deus criou as estrelas para contar a história de Jesus. Todo o universo, todas as constelações contam a história desse Deus amoroso. O seu corpo conta a história de Deus. A natureza conta a história de Deus. E tudo isso tem a assinatura dele. Tudo isso é assinado por ele. O primeiro homem que Deus usou as estrelas para mostrar a história de Jesus foi Abraão. Gênesis 15, verso 5. E trouxe-o para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Gálatas 3, 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Deus pregou o Evangelho de Cristo para Abraão. Onde? Nas estrelas. O firmamento anuncia o Cordeiro de Deus. Você crê nisso? É o que a Bíblia está dizendo. Se puderes numerá-los, diz. A palavra hebraica para número é safá, que significa contar a história ou declarar. Olha para as estrelas e eu vou te contar uma história, Abraão. É a mesma palavra para livro em hebraico. Salmos 19, verso 1 diz, olha só: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Mas perceba, os céus declaram a glória de Deus. Tudo que Deus fez tem uma mensagem. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Até o dia faz declaração a outro dia, e a noite mostra sabedoria a outra noite. Tudo tem uma mensagem de Deus. Tudo tem a assinatura de Deus. Os navegadores, quando se perdiam, eles usam o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul pertence à constelação de Libra. Quando os marinheiros estavam perdidos no mar, eles buscavam o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, formato de uma cruz. Eles voltavam para casa procurando a cruz. Você só pode voltar para a casa do Pai se voltando para a cruz. É a cruz que te mostra onde é a casa do Pai. Amém? Ao localizar o cruzeiro, eles encontravam sua casa, seu destino, para onde eles tinham que ir. Deus fez as estrelas com um propósito. Durante os tempos bíblicos, os hebreus tinham uma palavra para as 12 constelações do zodíaco.
que se chamava de Mazarote. Jó 38, verso 31, diz: podes atar as cadeias de Pleiadas, ou soltar as ataduras do Órion? Podes fazer sair as Mazarote a seu tempo? Ou guiar a ursa com seus filhos? Nesse texto aqui se cita várias constelações, estrelas. Mazarote, essa é a palavra hebraica para zodíaco. Zodíaco significa passos ou caminho. No livro de Atos, o cristianismo foi chamado de o caminho. Jesus falou: eu sou o caminho. Sabemos que cada uma das 12 constelações formam imagens. Quem já leu um pouquinho sabe, cada constelação tem uma imagem. Daí que saiu os signos, essas coisas todas. Coloca a figura 1 aí para mim. Eu tentei procurar algumas figuras para te ilustrar. Figura número 1. Aqui tem todas as constelações, o planeta Terra ali no meio, várias constelações, todas aquelas, todas as 12 estão aí. Figura 2. Aqui nós temos aí o nome de cada uma. Isso não é signo, tá? Não estou me relacionando com isso aqui não, já te falei sobre isso. Mas aqui estão as 12. Cada constelação é composta por 3 a 4 aglomerados de estrelas. Virgem, que é a figura 3, coloca para mim. Virgem ou Virgo é o primeiro signo do Mazarote. Virgo significa virgem e retrata Jesus que nasceu de uma virgem. O universo anuncia o Cordeiro de Deus. O sacrifício de Jesus, que Ele pagou pelo perdão dos nossos pecados, Ele só pôde pagar esse preço porque Jesus tinha um sangue sem pecado, um sangue sem culpa. Isso é que é mais, a ciência descobriu que o sangue que o bebê tem não vem da mãe, vem do pai. Jesus nasceu de uma virgem, sem o pai natural. Eu te pergunto, de onde veio o sangue dele? Daquele Pai celestial que está sentado no trono. Ei, eu acho que você não está me entendendo. Jesus nasceu de uma virgem, então o sangue dele veio do Pai das luzes, o Criador de todas as coisas. Amém. Figura 4. A mulher da imagem aí. Coloca ela aí. Ela está segurando um galho e uma casca de milho. A estrela mais brilhante na casca de milho é chamada de espiga, que significa semente. Isso se refere à profecia em Gênesis, que a mulher geraria a semente de Jesus. À direita de virgem está uma mulher carregando um bebê. O bebê é chamado Coma. O bebê tem uma estrela chamada a Desejada. Virgem tem um homem ao lado chamado Arcturus, que está segurando uma vara de pastor e uma foice. Figura 5. Coloca aí. Figura 5. Isso, essa imagem. Segurando uma vara de pastor e uma foice. Essa é uma imagem de Jesus que colhe almas e depois as pastoreia. Você vai ver isso em Salmo 23. Na figura 6, nós vamos ver Libra. Vem depois de virgem, é uma balança. É uma balança, é uma imagem de justiça, equidade, retidão. Quando Deus colocou o homem na balança, o homem era completamente pecador. O lado do pecado estava pesado. Logo abaixo da balança, na constelação, você vai ver um aglomerado de estrelas que forma a imagem de um animal morto.
Esse animal é um cordeiro, que representa Jesus como o Cordeiro de Deus. Ao lado do cordeiro está o aglomerado de estrelas chamado Cruzeiro do Sul. O que equilibra a balança da justiça é Jesus na cruz do Calvário. O pecado pesou demais, o que fez a balança equilibrar foi Jesus crucificado na cruz do Calvário. Amém? Você está me entendendo? Escorpião, figura 7. Consiste em um homem segurando uma cobra e pisando em um escorpião. Coloca aí a figura 8. Isso. Tanto a cobra quanto o escorpião são imagens do diabo. Jesus disse em Lucas 10, verso 19, eis que te dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada te fará mal. Este homem não é Hércules, como dizem, como querem colocar. Na verdade, esse aí é Jesus, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e venceu a antiga serpente e o escorpião chamado diabo. Eu acho que você não entendeu. Touro, figura 9. Touro, figura 9. No Evangelho de Marcos, Jesus é descrito como um boi selvagem, que representa um servo incansável e poderoso, que nunca para de nos servir, baixa a cabeça e vai com tudo para cima. Pleiades e Órion estão nos aglomerados de touro, figura 10. Pleiades significa 7 estrelas. São encontradas no pescoço do touro. No livro de Apocalipse, Jesus segura 7 estrelas, representando as 7 igrejas em suas mãos. Representando as 7 igrejas nas mãos de Jesus. Nós estamos nas mãos do Cordeiro. Nós não estamos disponíveis para o inimigo. Nós estamos na mão daquele que ressuscitou e está vivo. Leão, figura 11. Leão é o último signo do Mazerote. Imagem de um leão que fala de Jesus, o leão da tribo de Judá. Figura 12. Ele está lá, a história de Cristo está nas estrelas. A estrela mais brilhante dessa constelação está no pé do leão. É chamado de Régulus, que significa o pé que esmaga, figura 13. A palavra hebraica para pé é régio. Logo abaixo do pé do leão está um longo aglomerado de estrelas que formam uma cobra hidra. Parece que Hidra está tentando fugir, mas não consegue porque o pé do leão está esmagando. Leão revela a semente prometida esmagando a cabeça da serpente, conforme profetizado em Gênesis. A história do Novo Testamento começa com a virgem, o nascimento virginal, e termina com o leão. Começa com o cordeiro e termina com o leão. Apocalipse 5, verso 5 vai dizer, mas um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. 7 estrelas. Jesus prevaleceu morrendo por nossos pecados na cruz. Não havia outra maneira de vencer. Todos os nossos pecados foram transferidos para Jesus. Ele sofreu a vingança total da punição de Deus sobre sua pessoa. Ele exauriu toda a ira e punição de Deus, toda a justiça judicial de Deus contra toda iniquidade, foi concentrada em Jesus na cruz do Calvário. Agora,
Satanás é silenciado, porque Deus é justo ao tornar justo todo pecador que vem a Ele. Jesus pôde te justificar de forma justa, sem ilegalidade. Não tem o que o diabo falar. Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Abraão acreditou nessa história, explicada por Deus nas estrelas para ele, escrita nas estrelas, está aí para todo mundo ver. Ele acreditou no evangelho que nós acreditamos hoje. Abraão foi um cara fora do tempo dele. Ele viveu a graça antes da graça. Ele creu em Jesus antes de todos. E isso foi imputado a ele como justiça. Um homem que antes da lei foi justificado pela fé e não por obras. Uau! Que extraordinário! Ele acreditava no mesmo evangelho que nós acreditamos. Ele leu a história da virgem e do leão. Deus explicou a ele. Quando Deus mostrou a Abraão a história de Jesus, mostrou através das estrelas. E Deus considerou a fé dele como retidão. Hoje ele considera a nossa fé no evangelho como justiça. Você só é justificado pela fé. Hoje você não precisa mais olhar para as estrelas como Abraão teve que olhar. Você pode olhar para as escrituras. Hoje nós temos o livro sagrado, nós temos a palavra de Deus, nós temos o evangelho explícito e nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Tudo aponta para Ele. Tudo fala dele. Todo o universo. Não sei quem falou isso, então não vou poder dar o crédito. Mas dizem que um pouquinho de ciência te afasta de Deus, muito de ciência te aproxima dele. Quanto mais você conhecer, quanto mais você buscar conhecer sobre a ciência e sobre a criação, mais você vai ver as digitais e a assinatura dele em tudo que existe, em tudo que foi criado.